Olá, me chamo Jaqueline Betecanevelli e irei apresentar o seminário intitulado O papel dos astrócitos nas doenças. Este seminário foi baseado no artigo A Stroker Toolbox for Understanding the Role of Astrocytes in Disease, publicado em 2018. Os pontos-chave, né, os destaques desse artigo foram descrever, né, que os astrócitos não têm apenas funções homeostáticas, que são essenciais do sistema nervoso central, mas também que os astrócitos têm, eles respondem a lesões, né, neuronais de maneira tanto protetora quanto patológica, né? Além disso, os astrócitos têm importante papel tanto em doenças do neurodesenvolvimento quanto em doenças neurodegenerativas. Além disso, eles descreveram mecanismos estruturais, funcionais e moleculares em que os astrócitos respondem a lesões. Além disso, os métodos in vivo, né, eles demonstraram como os métodos in vivos pelos quais os astrócitos são estudados podem revelaram, né, novas complexidades nas funções desses astrócitos. Além disso, o uso de astrócitos derivados de células tronco pluripotentes podem ajudar no tratamento de diversas patologias que a gente vai ver ao longo deste seminário. Os astrócitos, eles são células gliais de aparência ramificada, semelhantes a uma estrela. Eles são as células mais abundantes no cérebro, né? E eles também fazem parte, eles são um componente-chave da barreira hematoencefálica, né? E também participam da transferência de nutrientes circulantes para o neurônio. Como eu comentei antes, já se sabe, né, que eles têm um papel central na homeostase do sistema nervoso central e também na resposta ao trauma e também na patogênese de algumas doenças, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Além disso, já se sabe hoje em dia que eles não são células homogêneas, eles são especializados de acordo com a região do sistema nervoso central em que eles estão localizados, e eles vão então influenciar tanto na estrutura quanto na função dos neurônios circundantes. Os astrócitos, eles também possuem papel crítico na preservação da função neurológica, né, que varia então desde a regulação do desenvolvimento, da formação de novas sinapses, na eliminação e também na manutenção dessas sinapses e também na preservação sináptica durante situações patológicas. Em condições normais, os astrócitos irão atuar então na homeostase através de canais e também de receptores presentes em sua superfície. Que são receptores assim de água, de íons, né, como de potássio e cálcio, glutamato e também de segundos mensageiros. Como já se sabe, os astrócitos têm um importante papel na formação da barreira hematoencefálica, mantendo desta forma o sistema nervoso central como um local imunoprivilegiado. Além disso, eles podem se comunicar com outros neurônios e também com outros astrócitos através de junções comunicantes. E eles podem enviar sinais para outros neurônios, né, como aqui, e para outros astrócitos através de hemicanais, né, proporcionando desta forma a diafonia entre essas células circundantes. Nesta figura, a gente pode ver o papel normal dos astrócitos durante uma sinapse tripartite, sendo que eles interagirão com os neurônios pré-sinápticos, que estão representados aqui, e os pós-sinápticos através da liberação, então, do glutamato e também do ATP, que irão modular a função sináptica através de hemicanais, como demonstrado aqui a conexina 43, né? A glicose, a gente também pode ver como ela está passando do vaso sanguíneo para o astrócito através do transportador GLUT1. Também nesta imagem a gente pode ver a comunicação, né, entre um astrócito e outro através de junções comunicantes ou o envio de sinais de um astrócito para o outro através da liberação do ATP. Além disso, podemos ver então o influxo de potássio do meio extracelular para o meio intracelular através então desses receptores KIR41. Além disso, a gente pode ver a passagem do ácido lático para o neurônio pré-sináptico, né, através desse receptor MCT1, que significa, né, o transportador de monocarboxilato 1. Nessa figura, vemos as alterações nas funções dos astrócitos durante condições patológicas. Em ocorre uma mutação na proteína glial fibrilar ácida, que leva, então, ao acúmulo dessa proteína, aí também a indução de autofagia, resultando, então,
na morte dos astrócitos. Além disso, pode ocorrer, então, a liberação de fatores tóxicos que vão levar, então, à morte de neurônios. Além disso, mutações, né, nesse transportador KIR4 pode levar, então, à redução na sua expressão que contribuem para atividades convulsivas ou epiléticas. Além disso, a expressão reduzida ou a atividade, né, reduzida desse transportador de glutamato pode levar a vários distúrbios neurodegenerativos, como, por exemplo, a epilepsia. Além disso, também, alterações nessas gap junctions em vários modelos também de patologias neurodegenerativas podem reduzir a capacidade, né, dos íons serem tamponados ou também resultar, né, na liberação de moléculas que irão induzir a toxicidade celular. A redução no transporte de ácido lático através daquele receptor que a gente viu, daquele transportador, né, que a gente viu antes, que se chama MCT1, e também a redução na captação da glicose, elas vão resultar num hipometabolismo neuronal, vão diminuir o metabolismo, né, dessas células neuronais. Além disso, ocorrerá então um aumento, né, da liberação de citocinas pró-inflamatórias, induzindo cascatas neuroinflamatórias, né, em astrócitos e também nos neurônios. Isso acontece em doenças como a condição de Alzheimer, por exemplo, né? Neste momento, então, veremos ferramentas para estudar os astrócitos, que podem ser através de métodos in vivo, através de optogenética, quimiogenética e também através da modelagem com células tronco pluripotentes induzidas. Dentre as ferramentas para estudar astrócitos, tem os métodos in vivo e ex vivo, que permitem, então, o estudo, né, da dinâmica espacial e temporal dos astrócitos. Este monitoramento em tempo real, através desses métodos, forneceu evidências do envolvimento dos astrócitos na poda sináptica, na transmissão e plasticidade, na sinapse tripartite, também na formação de oligodendrócitos, na formação de circuitos neurais, tanto na regulação do ciclo sono-vigília, quanto nos ritmos circadianos e também na alimentação. E, além disso, essas técnicas de imagem dinâmica permitem que a estrutura e a função dos astrócitos sejam estudadas de forma longitudinal, não só apenas em condições fisiológicas, mas também em condições patológicas. Em relação à ferramenta de optogenética, esta aproveita, então, os canais microbianos sensíveis à luz, né, mais conhecidos como rodopsina 2. A estimulação nestes canais leva à despolarização neuronal e também a respostas inibitórias e excitatórias dos neurônios, e permitiu a descoberta do papel dos astrócitos, tanto no córtex visual primário, que está envolvido com o processamento e a integração dos estímulos visuais, quanto na melhora da compreensão, né, dos mecanismos de doenças. Na técnica de quimiogenética, a ativação de receptores DREDs aclopados à proteína G. Esses receptores, eles são expressos em alguns astrócitos apenas em regiões específicas do sistema nervoso central, e eles podem ser ativados através de clozapina N-óxido, né, que é um fármaco que pode cruzar a barreira hematoencefálica e foi utilizado em camundongos. Essa técnica foi importante para descobrir o papel dos astrócitos no aumento da frequência cardíaca e também na pressão arterial, na diminuição da temperatura corporal e também permitiu verificar a ativação aguda e crônica dos astrócitos. Este estudo foi realizado, então, em camundongos. Para estudar os astrócitos, também tem a técnica de medição da dinâmica do cálcio, que verifica a sinalização do cálcio intracelular, né? Sendo que esta é a principal via de receptabilidade dos astrócitos e a comunicação com o meio circundante. Os benefícios dessa medição da dinâmica de cálcio permitiram a compreensão das atividades dos astrócitos em um circuito. Além disso, em condições patológicas, a sinalização do cálcio é um fator onipresente na morte celular neuronal, o que permitiu, então, a compreensão das vias de cálcio
dos astrócitos para a doença que está sendo estudada. Outra forma de estudar os astrócitos é através de células-tronco pluripotentes induzidas, que talvez seja a ferramenta que acarreta maiores benefícios. As células-tronco pluripotentes induzidas, elas podem ser derivadas de células somáticas, que em seguida serão transformadas, né, que serão convertidas em células-tronco pluripotentes induzidas, que serão direcionadas para um destino de células-tronco neurais e posteriormente diferenciadas em astrócitos. Entretanto, os fibroblastos também podem ser convertidos diretamente em células tronconeurais, né, para as formarem astrócitos de forma direta. Após, né, essa reprogramação das células somáticas em células tronco pluripotentes induzidas, elas podem ser levadas, então, a formar corticosferoides, que formam, então, um circuito com os astrócitos. Essa ferramenta, ela apresenta diversos benefícios, como, por exemplo, ela faz o auxílio em estudos translacionais, como, por exemplo, estudos que eram realizados em camundongos para serem realizados agora em humanos, e ela permitiu a descoberta de novos papéis dos astrócitos durante o desenvolvimento humano e também em condições neurodegenerativas. Nesta última parte do seminário, estudaremos os papéis dos astrócitos em doenças neurológicas, como na doença de Alexander, na síndrome de Rett, na epilepsia, na esclerose lateral amiotrófica e também na doença de Alzheimer. Nesta figura, podemos ver os alvos moleculares em astrócitos que estão alterados em algumas condições neurológicas, como na síndrome de Rett, na esclerose lateral amiotrófica, na doença de Alzheimer, na epilepsia e também na doença de Parkinson. Em algumas condições, como na síndrome de Rett, o alvo molecular seria os microtúbulos, os quais perdem a sua função, sendo que esta função é de manter o citoesqueleto. Em outras condições, como por exemplo na esclerose lateral amiotrófica, na doença de Parkinson e também na doença de Alzheimer, alguns marcadores inflamatórios, como por exemplo o fator de necrose tumoral, interferon gama, aumentam a sua função, ou seja, tem a sua função amplificada, aumentando então a resposta inflamatória nesses pacientes. Falaremos agora então sobre a doença de Alexander. Primeiramente, o que é essa doença, né? Ela é caracterizada por uma leucodistrofia, tendo uma destruição na bainha de mielina, né? Onde ocorrem depósitos anormais de proteínas, né? Nas fibras de Rosenthal. Ela pode ocorrer nas formas infantil, juvenil e adulta, sendo que a forma mais comum é na infantil, sendo que as crianças podem apresentar convulsões, espasticidades e também atrasos no desenvolvimento. Em adultos, é comum a mioclonia palatina, disfagia e disartria. Na doença de Alexander, ocorre uma mutação na proteína GFAP, aquela proteína que a gente viu lá no início do seminário, que se chama proteína glial fibrilar ácida, a qual tem um aumento tóxico na sua função, o que leva à desaceleração da formação normal do polímero da própria proteína, e o que faz também com que os astrócitos aumentem a expressão desta proteína, levando à toxicidade dos astrócitos, o que acarreta a inibição do proteossoma, a ativação das vias de OTNK e também a localização incorreta da proteína de ligação ao DNA TAR43 para o citoplasma. Algumas pesquisas demonstram que a regulação negativa, né, dessa proteína glial fibrilar ácida é uma possível estratégia de tratamento. A síndrome de Rett é um distúrbio neurológico genético raro que ocorre principalmente em meninas. Ela vai afetar, então, a capacidade de falar, andar, comer e também de respirar. E a marca registrada dessa doença é os movimentos repetitivos com a mão, além de ocorrer, então, uma redução no tamanho do cérebro, como a gente pode ver nessa figura ao lado, e ela será reconhecida em crianças entre 6 e 18 meses, né? E ela ocorre devido a uma mutação no cromossomo X, mais especificamente no gene MECP2. A disfunção nesse gene, propriamente dita, ela já resulta numa disfunção cerebral e também na perda de neurônios. Mas em camundongos foi visto que a mutação nesse gene, ela leva à astrogliose reativa,
ao afastamento anormal do glutamato, a respostas ao cálcio reduzida e também ao déficit de CO2 e também a sensibilidade de pH reduzida. Por isso, então, a pessoa tem uma dificuldade para respirar. Além disso, em camundongos, quando esse gene foi reconstruído através de células-tronco pluripotentes induzidas, ocorreu uma melhora na função respiratória, ocorreu uma redução da ansiedade e também prolongou a expectativa de vida. Em relação à epilepsia, é um distúrbio do sistema nervoso central no qual a atividade cerebral se torna anormal. É um distúrbio no qual ocorrem convulsões, né, no paciente afetado, também é caracterizado por um período de comportamento incomum, onde pode ocorrer perda da consciência. A atividade ictal, ou seja, o momento de duração da crise epilética, ela pode durar alguns segundos ou minutos, sendo que a epilepsia crônica pode acarretar distúrbios psiquiátricos e também alterações cognitivas. As funções já conhecidas dos astrócitos na homeostase, como o tamponamento do potássio, a captação do glutamato para prevenir a neurotoxicidade e também a entrega de substratos energéticos, tornam a disfunção em uma dessas três vias um promotor plausível de hiperexcitabilidade que pode levar, então, à atividade epilética, né? Sendo que a perda da função do canal KIR 4.1 pode levar ao aumento da susceptibilidade a convulsões e à epileptogênese. A perda da função do canal de aquaporina 4 leva a uma limitação no controle da homeostase do fluido cerebral e também retardando, né, a decadência do potássio extracelular após as convulsões. Além disso, uma falha no receptor GLT1 pode levar a uma atividade convulsiva, a uma patologia hipocampal e também pode levar o paciente a óbito. Em relação à alteração nas junções comunicantes, pode ocorrer então uma interrupção do equilíbrio iônico. A manipulação de astrócitos optogeneticamente, alterando o potencial de membrana e também as liberações dos fatores que vão modular a atividade neuronal, podem ser uma possível abordagem terapêutica para o tratamento da epilepsia. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica rara que afeta principalmente os neurônios motores responsáveis pelos movimentos voluntários. Ela ocorre, então, uma degeneração, nessa doença ocorre uma degeneração e também morte desses neurônios, sendo que é uma doença de característica progressiva, onde os sintomas pioram com o tempo. Os primeiros sintomas que os pacientes comumente sentem são fraqueza e rigidez muscular. A redução da força, a perda da capacidade de falar, de respirar e também de alimentar-se são adquiridas com o tempo, sendo que o paciente ele pode ir a óbito entre 3 e 5 anos. Alguns pacientes ainda conseguem, alguns pacientes, né, cerca de 10% dos pacientes conseguem sobreviver por mais de 10 anos após o diagnóstico. A associação, né, dos astrócitos e da ELA é devido à perda dos transportadores de glutamato 1 que estão nos astrócitos. Essa perda desses transportadores, então, elas estão relacionadas com a progressão da ELA, mas não com seu surgimento. A investigação dos mecanismos por trás da toxicidade dos astrócitos na ELA, ela foi investigada através de um sistema in vivo, onde mostrou, né, que a morte dos neurônios motores estava associado com essa proteína superóxido desmutase 1 com mutação. Alguns estudos relatam, né, que o silenciamento desta proteína superóxido desmutase 1 em astrócitos humanos pode levar, então, à redução na morte do neurônio motor, levando, então, uma melhora no prognóstico da doença. A doença de Alzheimer é uma das formas mais comuns de demência, sendo caracterizada pela deposição de placas beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares, bem como a disfunção sináptica, a perda de neurônios e também a neuroinflamação, como comentamos anteriormente. E ela é mais comum em idosos. Isso ocorre por conta dos astrócitos senescentes, né, ou seja, os astrócitos envelhecidos, desenvolvem um fenótipo secretor associado a níveis elevados de interleucina 6 e metaloproteinase 1 da matriz, que estão associados, então, ao surgimento dessa doença. A principal alteração na doença de Alzheimer é marcada pela astrogliose reativa, que é caracterizada, então, pela hipertrofia dos processos astrocísticos
e também pela regulação positiva da proteína glial fibrilar ácida, sendo que inicialmente os astrócitos irão absorver e degradar as placas beta-amiloides através de receptores específicos e também de uma regulação positiva da subunidade 1Q do sistema complemento. Já cronicamente, os astrócitos passarão a produzir as placas beta-amiloides, né, caracterizando uma piora do prognóstico da doença. Isso ocorre devido a uma regulação positiva da beta-secrease 1 e também devido a alterações que modificam as vias de sinalização Janus-quinase e também outras vias, né, como, por exemplo, a via da proteína quinase ativada por mitógeno, MAPK. A principal característica da doença de Alzheimer é a morte neuronal. Isso ocorre devido ao aumento nos níveis extracelulares de glutamato, pela perda, né, do transportador de glutamato e também através da liberação de GABA. O acoplamento metabólico mediado pelos astrócitos e o suporte neurovascular também será alterado. Isso ocorre, né, devido à função prejudicada do GLUT1 e também devido ao transportador, à função prejudicada do transportador de monocarboxilato 1. Isso vai, então, culminar na redução do suporte metabólico para os neurônios, ocasionando, então, a morte deles. Neste seminário, podemos ver, então, a diversidade das contribuições dos astrócitos para os distúrbios neurológicos, como, por exemplo, na ELA, na epilepsia, e também as diferentes manifestações clínicas que cada uma dessas doenças acarreta no paciente, como, por exemplo, o esquecimento característico da doença de Alzheimer, as convulsões, né, as crises epiléticas nos pacientes com epilepsia, e a gente pôde ver, então, as funções normais que os astrócitos desempenham. Como eles têm um importante papel na regulação da homeostase, qualquer alteração ou qualquer mutação na sua morfologia ou na sua função pode aumentar, então, a probabilidade do surgimento de doenças. Algumas das ferramentas apresentadas para estudar astrócitos, elas podem ajudar a ampliar o conhecimento sobre a função dos astrócitos nas doenças, bem como ajudar, né, no surgimento de novas terapêuticas para o tratamento destas. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.